Então, tá aqui, ó. Da onde eu tiro minhas conclusões, às vezes. Eu tirava minhas conclusões, às vezes. É desse livrinho aqui, ó. Dicionário de Filosofia. Então, tá o conceito de consciência para Platão e Aristóteles. Direto e infalível, do mesmo ponto de vista histórico, os aspectos e significados foram determinando paralelamente o crescimento. A filosofia clássica da Grécia tinha reconhecido a realidade privilegiada com interioridade espiritual, consciência, interioridade espiritual. Mais notável desfecho o fato de utilizar a linguagem para definir o pensamento, como precisar a linguagem para perguntar, responder, isto é, diálogo de comunicação, ou comunicação. A linguagem, eles definem, eles concebem a consciência como expressão da linguagem. No meu conceito, o movimento, esse é o movimento retilíneo, esse é o movimento curvo, de curvatura. São ideias simples, geométricas, mas a consciência tem um movimento inteligente. Né? É um movimento inteligente. É o movimento de um desenho, que é um movimento inteligente. Não? Os pontos, substâncias se movimentam inteligentemente dentro da mente da gente. Quanto mais complexo esse movimento, mais complexo é a nossa consciência. Né? É uma teoria, né? A consciência orienta, de uma certa forma, a consciência orienta o movimento inteligente dos pontos de substância. Eu coloco o movimento infraconsciente, que é o movimento da natureza, que não está na nossa consciência. É a consciência que movimenta o movimento consciente, que é o movimento inteligente da nossa consciência, e o movimento supraconsciente, que é o movimento metafísico. É para além da natureza. Além da. E pode ter um movimento finalístico, não? Essa ideia de antever um resultado, não? Antever um resultado. A complexidade dos resultados que podem ser antevistos é uma gama tão grande que se perde. É um movimento supraconsciente. Não? O movimento da nossa própria consciência, talvez nem o movimento da nossa própria consciência, a gente sabe que é um movimento inteligente, mas talvez nem o movimento da nossa própria consciência a gente consiga captar. Não? Olha lá, oposição entre interioridade e exterioridade, ou seja, chamam a si de afastar o homem das relações das coisas com os outros homens, da natureza do mundo histórico, social, torná-lo um sábio que tem relações diferentes. Isso ocorre na filosofia pós-aristotélica a partir do estoicismo, sabemos que Crispo insistia na distinção entre pensamento e pensamento. Nós podemos traçar um movimento. O que é a geometria? A geometria é um conjunto estático de traçados e pode ser um conjunto, matematicamente pode ser um conjunto dinâmico, desde que a linguagem consiga atingir esse tipo de concepção, entendeu? Mas o movimento, eu tenho que fundamentar a questão da consciência do movimento inteligente. Não? Movimento inteligente.
Eu não tenho nível de linguagem. Eu criava linguagem para explicar isso antes, agora não tenho. Eu criava linguagem, eu não consigo mais criar linguagem, não consigo mais refletir. É uma pena. Não? Movimento de indefinível geometria e descrição, está escrito no ponto mesmo. Um movimento para se criar o universo de indefinível geometria e descrição. O traçado do ponto. O traçado do ponto pode ser um traçado inteligente. Por exemplo, quando a gente imaginando uma reta, um retângulo, aliás, um triângulo, nós imaginamos um movimento inteligente. Está na consciência. O movimento inteligente está na consciência. Deixa eu ver aqui. Agostinho tem memória, inteligência, vontade. Entendo que tudo me lembro, que quero, querer, lembrar, entender. De tal modo que não sou tudo. O movimento da consciência é um movimento mais complexo do que o movimento da natureza. Pelo menos essa é a ideia que nós temos. O movimento que gera consciência. Aqui, a vida, ou seja, a consciência lançada através da matéria, fixa a atenção em seu próprio movimento ou na matéria que atravessa, orientando-se assim no sentido da intuição e no sentido da inteligência. Aqui é um modo mais complexo, mais, mais elaborado de dizer o que está na consciência e que está no o movimento, né? Ele lança através da matéria, através de uma viagem. Ela fixa a atenção no próprio movimento ou da matéria que atravessa. Na verdade, o meu conceito é complexo. É o ponto de substância e o movimento. O movimento do ponto de substância. Movimento de indefinível, geometria e descrição. O movimento relativo, que é o que eu descrevo quando ele chega no elemento. Não? E até aquele movimento complexo até chegar da vida e de chegar à consciência. Não? Eu já li essa questão da consciência. Ele vai passando por diversos autores. O declínio da noção de consciência
na filosofia contemporânea, é um dos mais evidentes, sincera nova colocação do problema dos homens. Elaborada pela filosofia alexandrina, a noção seguiu o início de expressar orgulhoso isolamento do sábio. Como Plotino extrai todo de si mesmo, e sim não tem nenhuma necessidade das coisas nem dos outros homens de conhecer para conhecer viver. Para o sábio, a era alexandrina, as relações no mundo são incidentais, secundárias, ele encontra a verdade e a realidade em si mesmo. O cristianismo valeu-se do conceito de ressaltar a independência do juízo moral em relação às circunstâncias externas, a experiência do princípio e realidade que recebe as coisas dos homens, porque é Deus. A filosofia moderna lançou mão do conceito de princípios descartes, usando como instrumento de libertação, mas também testemunho de verdade primeiros absolutos. Para mim, a consciência é o movimento inteligente. O movimento que gerou o universo é de indefinível geometria e descrição, o traçado do ponto substância. Então, a minha filosofia tem sentido. Vocês podem pensar que não, mas tem. É isso aí.